E aí, tudo em cima? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que me levou a fazer mestrado aqui na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos. Mas antes, acho que vale a pena uma pequena apresentação. Meu nome é Vinícius, também sou conhecido como Vaz, sou formado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Sergipe e atualmente faço parte do programa de mestrado na área de Dinâmica e Mecatrônica aqui da Escola de Engenharia de São Carlos. Eu criei este canal para divulgar um pouco dos meus estudos, meus trabalhos e também conversar um pouco sobre assuntos que eu acho interessantes, não só relacionados a aspectos, da minha área, e de certa forma, meu objetivo é que esses vídeos cheguem em pessoas com história parecida com a minha, para que elas não se sintam sozinhas. Mas história vai ficar para uma outra hora. Voltando para o mestrado, a primeira vez que eu pensei em fazer o mestrado foi numa conversa que eu tive com um amigo meu da eletrônica, onde eu estava conversando com ele que eu não estava tão interessado nas temáticas do meu curso. Eu já estava no quarto ano ali da engenharia, onde eu estava vendo muito sobre manutenção industrial, a parte de materiais, processo de fabricação e até mesmo um pouco de termodinâmica. Eu estava mais interessado na área de robótica, desenvolvimento até de próteses, desenvolvimento de equipamentos, entre outros assuntos mais relacionados à mecatrônica. Aí você pode me perguntar, mas por que você não fez mecatrônica então? Não tem mecatrônica na UFS. Porque você não fez eletrônica? O Vinícius do terceiro ano, lá do ensino médio, em 2016, não sabia fazer pesquisa direito. Pesquisei alguns tópicos relacionados à parte de eletrônica. Na área de física eu não estava me dando bem com a parte de calcular circuitos elétricos, corrente. Então eu preferi mecânica e eu achei que fazendo engenharia mecânica eu poderia ser o próximo Tony Stark. Inclusive, se eu não me engano, na época eu fiz uma pesquisa sobre o Homem de Ferro e eu lembro, acho que foi na Wikipedia, que ele era formado em engenharia elétrica, mas a sua atuação era em mecânica. Então eu pensei, porra, vou ser o próximo Tony Stark. A situação estava tão tensa que eu estava pensando em largar os 4 anos de engenharia mecânica que eu tinha feito e me transferir para a eletrônica. Mas antes de eu fazer essa manobra que me custaria anos da minha vida, eu resolvi conversar com alguns amigos. Foi em uma dessas conversas que um amigo meu da eletrônica me sugeriu, mano, por que tu não faz o mestrado na área? Assim você não joga, os 4 anos de curso da mecânica fora e você só vai precisar estudar um tópicozinho ou outro na área que você quer. Sabe quando você está pensando numa solução mega complexa para o seu problema e um amigo, um colega seu chega e fala uma solução tão simples que resolve e você fica até constrangido? Foi exatamente assim essa conversa. Mas antes de eu pensar em fazer o mestrado, levar essa ideia com mais seriedade, eu tinha que resolver um outro problema que estava batendo na minha porta, o TCC. Então, para resolver esse problema, eu pensei, eu estou gostando da área de robótica. Eu já trabalhava numa empresa de impressão 3D. Então, eu pensei, eu vou desenvolver um pequeno robô para o meu TCC. Convidei um professor, esse professor adorou a ideia e eu comecei a desenvolver o meu trabalho. Durante o desenvolvimento, ele comentou comigo de uma professora da Escola de Engenharia de São Carlos, que ele tinha um contato, que tinha uma linha de pesquisa relacionada à robótica no mestrado. Aí, como eu já estava interessado e já tinha comentado com ele, ele sugeriu, Vini, por que tu não manda um e-mail para ela convidando para fazer parte da sua banca de TCC. Como eu achei interessante a ideia, escrevi o e-mail e mandei. No mesmo dia, ela respondeu meu e-mail aceitando o convite e ficou bem lisonjeada com o convite. Passou o tempo, terminei o TCC e no dia da apresentação eu comentei com ela que eu estava interessado em fazer um mestrado na área de robótica e a gente marcou uma outra videochamada. Nessa videochamada, ela me apresentou as linhas de pesquisa dela, o que é que ela estava trabalhando e se eu estava com interesse. Cara, eu me apaixonei pelo que ela estava pesquisando e de pronto eu aceitei. Mas ela comentou, calma, pesquisa outros programas, pesquisa outros professores, porque, querendo ou não, são 2 anos de mestrado. Então, é uma dedicação ali que você tem que saber escolher. Eu fiz essa pesquisa, vi outros programas, vi o programa, por exemplo, da Federal de Pernambuco, mas eu gostei tanto da de São Carlos que eu decidi aplicar para ela. Entrei em contato com ela depois de fazer a pesquisa, falei do meu interesse e ela me mandou o link do site do programa de engenharia de São Carlos. Aí eu vi as inscrições, como é que faz, inclusive eu posso até mostrar para vocês. Bem, pessoal, o link que a professora me mandou foi esse, aqui do programa de pós-graduação em engenharia mecânica aqui da ESC, onde tem a apresentação institucional, o
o programa ele recebeu o conceito CAP 7, que é a nota máxima aí do mestrado da pós-graduação em 2022, né? Essa avaliação, se eu não me engano, é feita em 4 anos. Então aqui vocês conseguem ter mais um panorama, né, sobre os prêmios, como funciona, mas a pesquisa que eu fiz, que eu fui atrás, foi a linha de pesquisa. Elas são divididas aqui nas áreas e as linhas de pesquisas em si. Ela tem aqui a descrição e os professores que vocês podem checar também aqui na parte de corpo docente, né? Mandar e-mail, enfim. A que eu estou trabalhando atualmente é a área de dinâmica mecatrônica, onde eu tento aplicar redes neurais na robótica. Tento não, né? Eu aplico redes neurais na robótica. Ainda está em desenvolvimento e fica para um outro vídeo essa história. Mas aqui você consegue ter uma descrição dessas linhas, né, dessas pesquisas, e também informações sobre o processo seletivo. O processo seletivo que eu fiz foi do segundo semestre de 2024, e a gente já está aqui, né, no segundo semestre de 2025, e tem toda a informação, edital, como é que funciona as inscrições, as bolsas e até as provas anteriores. No caso da ESC, o programa você entra por meio de prova, mas não é vou fazer a prova e depois eu vejo as informações. Você já deve ter entrado em contato com o professor para que ele te mande essa carta de manifestação de interesse, que é basicamente do professor vai assinar dizendo que tem intenção em te orientar caso você seja aprovado. A prova são 10 questões. Então tem aqui até as provas anteriores com os gabaritos. Cada questão tem um determinado assunto. A primeira questão vai ser de álgebra linear. A segunda questão vai ser sobre cálculo diferencial e integral. A terceira questão é sempre de computação e assim sucessivamente. Das 10 questões de diversas áreas, você escolhe 5 para responder. As 5 que vocês respondem vão ser corrigidas e a sua pontuação vai sair no resultado. Então eu fiz essa prova. Se eu não me engano, as questões que eu escolhi foi a primeira e a segunda de cálculo e álgebra, que estavam bem tranquilas de fazer. Eu fiz também a de controle, a de materiais, que estava bem fácil, e a de mecânica dos sólidos. Foram essas 5 que eu fiz e eu consegui uma pontuação suficiente para passar. Basicamente é assim que funciona o ingresso aqui em São Carlos. Com a prova feita, bastava esperar o resultado agora. Passou um tempo, colei grau, me formei finalmente com direito a tropeçar na hora de pegar o canudo. Finalizei a minha história em 6 anos de engenharia mecânica. Sim, 6 anos eu atrasei o curso. E agora era realmente esperar o resultado sair. O resultado saiu em meados de junho e olha só, não é que eu passei? Então eu tinha que organizar agora a minha saída de Aracaju para São Carlos. Eu tinha uma reserva financeira para tirar a carteira de motorista, que seria meu grande presente de finalizar a graduação. Mas eu acabei usando essa reserva para fazer a mudança, e como eu não conhecia nada, eu tive que fazer tudo pela internet. Eu lembro que a viagem foi: eu saí de avião de Aracaju para a cidade de São Paulo, mais especificamente pelo porto de Guarulhos. De Guarulhos eu peguei um outro avião para Ribeirão Preto, e de Ribeirão Preto eu peguei um ônibus para São Carlos. Eu cheguei em um domingo e na segunda-feira, no dia seguinte, eu já tinha minha primeira aula, que foi manipulação robótica, às 8 da manhã. Mas essa história das primeiras aulas, dos primeiros dias, como foi, fica para um outro momento. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Eu espero que tenham gostado, que essa história inspire ou seja informativa para alguns de vocês. Curta e compartilha com os amigos e nos vemos na próxima.